Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando por aqui nesse canal Haroldo Lira CE, trazendo mais uma mensagem aqui, lendo a Bíblia e explicando com a mente de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Então, amado, hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta e eu gostaria de ler juntamente com vocês, com os eleitos de Deus, o livro de João, o último livro da lei, o último livro que conta a história de Jesus de Nazaré, e que eu gostaria de ler alguma coisa aqui, e nós vamos começar a ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, que começa de Gênesis até João, é um documentário do que comprova tudo aquilo que já aconteceu. E que aqui é o que? É a lei e os profetas que duraram até João, e que são divididos em duas etapas, do qual a primeira etapa é a primeira manifestação de Deus, como Deus de Israel, para se manifestar ao povo de Israel somente, espiritualmente, do qual ele se manifestava através dos profetas. Ele se manifestava através de nuvens. Ele se manifestava através de salsa pegando fogo, que não é esse fogo riscado com palito de fósforo. Entende? E que ele falou até pela boca de um jumento, e que essa é a primeira manifestação de Deus como Espírito para Israel. Para quê? Para a manifestação de suas obras, da qual ele fez em 7 dias. Que os cãezinhos gulosos, os cãólogos, pegam os escravos das arapucas deles, que eles chamam de igreja, e que são empresa com CNPJ e tudo, para manter as pessoas cativas e somente para roubar. Entende? Então, ele manda os escravos fazer a obra de papai. Mas como? Como é que tu vai fazer uma coisa que já está feita? Como é que tu manda fazer a obra de Deus se ele fez em 7 dias? E o que houve daí para frente foi manifestação. Manifestação para que os eleitos de Deus entendessem a sua palavra. E os cãozinhos gulosos também não creria nele, porque são filhos da perdição, e eles iam entender que eles iam passar pelo juízo, e ia sofrer, e o sofrer iam ser julgados e condenados. A segunda morte, a morte eterna. Então, meu amado, vamos iniciar aqui, vamos degustear desta palavra maravilhosa com a mente de Cristo, não lendo como os cães gulosos lê, sem entender nada, lendo só literal e querendo manter umas coisas do qual não existe mais. Isso daqui, né? Isso daqui é a história de Jesus de Nazaré. A história de Jesus de Nazaré como filho do homem. Ou seja, Deus mesmo na sua segunda manifestação em carne. Que o cãozinho diz que é a Trindade. Meu amado, não adianta perder tempo com os cãozinhos. Vamos esquecer os cãozinhos e os cãólogos, porque eles arrumam todo tipo, todo meio
Eles falam tanta besteira porque eles falam contra eles mesmos, sem entender nada. Então vamos falar para os eleitos, vamos falar para aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo e que foram enganados, mas que Deus disse que ia levantar pessoas analfabetas como eu, que não sei falar, que não sei escrever, que não sei ler e que não tenho faculdade, para envergonhar os sábios, que é o que está acontecendo, mas eles não assumem. Então, olha, eu fiz as perguntas aí, o cãozinho entra para falar besteira, mas ele não disse para mim qual é o capítulo e qual é o versículo que tem aqui na Bíblia a Santa Ceia. A macumba é da Santa Ceia. Entendeu, meu amado? Ele não me mostra aqui na Bíblia onde é que tem aqui para tu aceitar Jesus. Não mostra. Não mostra. Onde é que tem aqui na Bíblia qual é o capítulo, qual é o versículo, onde Deus fez cão guloso botando óleo na cabeça? Onde é que tem? Não existe. Tudo é da macumba, do sistema religioso, denominado de evangélicos. Então, olha, vamos ler aqui, vamos deixar para lá. Olha, João, eu vou começar aqui, João 1:1, tá? A encarnação do Verbo. No princípio, no começo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vê que aqui, né, se fala do Verbo, se fala do Verbo e se fala de Deus, e diz que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Então, você percebe que é um só. Então, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele diz no 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então você já vê aqui, né, falando do Pai e falando do Filho. Então, agora, olha, 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. 7, este veio como testemunho que testificasse a respeito da luz, falando de Jesus. Então, ele diz, a fim de todos virem a crer por intermédio deles. Deixa eu te explicar uma coisa. Porque quando você não tem a mente de Cristo, quando você tem o véu da religião, quando você tem a tua igreja, o teu pastor, o teu cão, você não tem entendimento, e eles muito menos ainda. Entende? Então, quando ele diz assim, olha, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, falando de Jesus, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Então, esse todos não é todos os homens. Esse todos aqui não é todos, é todos de Israel, que essa manifestação aqui é só para Israel. Então, esse todos não é todos os homens. Esse daqui são os muitos. Por quê?
porque ele não veio para todos. Ele não veio para toda a humanidade. Ele não morreu por toda a humanidade. E ele morreu por quem, Lira? Por muitos. E quem são os muitos? Não são todos. E quem são os muitos? Os eleitos. Então, esses todos são todos os eleitos, que não são todos os homens, não é toda a humanidade, não é todo o povo de Israel, porque nem todos creram. Então, quem são os todos? Os eleitos, os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo, que estava lá em Israel já como eleito de Deus. E que isso não era revelado. Claro, isso foi revelado a Paulo. Foi revelado a Paulo que nós fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, mas que aqui não era revelado. Então, quais são os muitos? Os eleitos, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que já estava lá como um espírito revestido de carne. Mas que isso estava omisso de todos os profetas, de todos, e que só foi manifestado lá na frente a Paulo, no ministério do Espírito, na nova aliança, do qual dos dois povos ele fez um. Quem? A Israel celestial. Então, continuando aqui, ó. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a luz, Cristo, a fim de todos irem a crer por intermédio dele, da luz. Então, quem foi os que creram em Jesus? Não foi todos. Que aqui vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem foi que não receberam? Os cãezinhos. Os cãezinhos, o joio, que não recebeu. E não podia receber. Essa é a obra de Deus, meu amado. Essa é a obra de Deus, que já vem desde lá dos profetas se manifestando. Então, ele continua aqui no 8 e diz, olha, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Falando de quê? De João Batista. Claro! A luz era ele, era Cristo. E João Batista não era a luz, mas ele veio servir de testemunha dele, da luz. Entendeu, abençoado? 9. A saber, a verdadeira luz que vinda, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse todo homem eu já expliquei para vocês, tá? 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E ele diz no 11, olha, veio para o que era seu e os seus não receberam. Isso daqui, né, trazendo para os dias de hoje, parece uma coisa. Está acontecendo hoje a mesma coisa que aconteceu lá em Israel. A mesma coisa. Só que os filhos de Deus hoje, eles estão ainda com o véu da religião, né? Alguns, e outros estão lá porque são joio mesmo. Não vai crer nunca. E que está misturado. Mas todos aqueles que são eleitos de Deus e que foram escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, ele vai despertar. Ele vai deixar de dormir e ele vai entender o evangelho da graça de Deus, que é o evangelho, que é o resumo da obra de Deus. Ou seja, a revelação que estava oculta de todas as gerações e que foi revelado a Paulo e que está nessa geração sendo revelada a nós e vai ser revelada a todos os eleitos. E mesmo que você não queira, você vai entender o evangelho.
Porque a obra não é sua, a obra é de Deus. Então, ele disse que nenhum vai se perder, exceto os filhos. Hoje não é o filho, porque Jesus de Nazaré, quando disse isso, ele estava se referindo aos 12. E hoje eu estou me referindo a todo o joio e a todos os eleitos. Então, nenhum vai se perder, exceto os, no plural, os filhos da perdição. Entendeu, meu amado? Que estão aí, tudo misturado. Então, ele disse no 11, João 1,11, veio para o que era seu e o seu não receberam. Então, tem muito deles ainda que estão aí no véu da religião, que não entenderam. E os outros, os filhos da perdição, não vão entender nunca. Que nem esses cãezinhos que entram aí, que você fala, que você mostra, que você diz capítulo, que você diz versículo, e ele diz que tudo é mentira. E defende só a placa, defende a faculdade, defende e não consegue entender nada. E não vai entender não, cãozinho. Não vai entender não. Não adianta perder tempo com você. Então, aqui no 12, ele diz, mas a todos quanto o receberam, ó, ele leu isso aqui para mim. Claro! Quem foi todos quantos o receberam? Só os eleitos. Somente os eleitos. Os eleitos de quando? Os eleitos da geração dele. Os judeus, aqui está falando com os judeus. Não está falando comigo e não está falando contigo. Nós não existia. Como é que você quer... Como é que a pessoa diz que é inteligente, diz que estuda, diz que fez faculdade e quer ser incluído numa coisa que diz que foi somente para Israel e que isso já tem mais de 2000 anos e o cara quer ser incluído, mano? Como é que pode? Olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem. É só os que crerem, só os eleitos. É só os eleitos que vai entender. Tá aqui, eu tô lendo. Ou tu acha que a gente tem poder de alguma coisa? Meu amado, ele disse para o discípulo, a carne de nada se aproveita, o espírito já está pronto. Você já veio de lá do céu para cá, pronto. Deus não é teu pai, abençoado. Deus é pai dos espíritos. E esse espírito, ele não tem, ele não tem, como chama? Livre-arbítrio. O filho de Deus não tem livre-arbítrio. E o filho dos homens tem. Tem, você pode fazer o que quiser, meu amado. Você tem livre-arbítrio. Você pode matar, pode roubar, pode se prostituir, você pode estuprar. Tudo que tu semear, tu vai colher. Se tu roubar, tu vai preso. Se tu matar, tu vai preso. Se tu estuprar, tu vai preso. E ainda vai pegar um cabo de vassoura lá dentro da cadeia. Então, o homem exterior, o ser humano, ele tem livre-arbítrio. Mas é claro que um filho de Deus, um filho de Deus vivendo no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. É claro que ele não vai querer matar, não vai querer roubar, não vai querer aceitar Jesus, se ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. É claro que tu não vai querer fazer a macumba da Santa Ceia, porque tu tá contra Deus. Tá chamando ele de mentiroso. Não existe Santa Ceia. Entendeu, abençoado? Então, os filhos de Deus, os espíritos, não têm livre-arbítrio. Se você vacilar, ele vai Deus, ele vai te disciplinar. O Pai, ele disciplina e açoita se tu insistir no erro. Tem crente aí que diz assim, eu não sei o que eu fiz.
Eu faço a macumba da Santa Ceia, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho e não dá nada certo para mim. É por causa disso. É exatamente por causa disso, porque você não crê no Evangelho. O Evangelho diz que você foi batizado no Espírito Santo. Tu quer ser batizada nas águas. O Evangelho diz que o velho homem ficou na cruz. Tu quer que o teu velho homem fique lá na piscina do teu ladrão. O Evangelho diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você diz que é um condenado, que é um desgraçado, que é um verme de Jacó e que tu não vale nada. E que o teu pastor diz, e o teu dia está atrasado, seu ladrão. E você aceita isso. Mas o Evangelho você não aceita. Entendeu, abençoado? É exatamente por isso que nada dá certo. E para nós, meu amado, nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Nós era cego, mas agora nós vimos. Nós não andamos mais nessa macumba. Nós não temos igreja. Nós não temos cão como pastor. O nosso pastor é Cristo. A igreja somos nós. Nós somos o santuário. Nós somos o santuário de Deus, abençoado. Então, olha, mas a todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O evangélico não crê, mano. O evangélico, ele crê no pastor. Em Deus ele não crê. Porque se você cresce em Deus, você não fazia a macumba que o teu pastor manda. Você seguia o evangelho. Então, aqui no 13, eu vou ler até o 14 para findar. 13, os quais, olha aqui da onde é que nasceu o Filho de Deus. João 1,13. Os quais quem, Lira? Aqueles que recebeu ele e que ele mesmo deu poder para que eles fossem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E quem foram os que creram no seu nome? Olha, João 1,13. Os quais quem? Os filhos que creram, os quais não nasceram do sangue. Não é carne, abençoado. O filho de Deus não é carne. Deus, ele não transou com a tua mãe para ser teu pai. Não é sangue, é espírito. Os filhos de Deus são os espíritos, abençoado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. De uma relação sexual. Não é esses. Esse daí é o filho do marido da tua mãe. De novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quem foi que nasceu de Deus? Os Espíritos. Quando? Antes da fundação do mundo. Efésios 1,4. Entendeu, abençoado? Olha, abençoado. João 1,14. E o verbo se fez carne. Quem era o verbo? O Espírito. Que é um só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós quem? João e eles lá, abençoado. Não é entre nós não existia. E o verbo se fez carne, aquele Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas, ele se manifestou para Israel para estabelecer as profecias, para estabelecer a lei de Moisés, né? E após isso, ele se fez carne, aquele Espírito, acabou a manifestação dele como Deus de Israel. Então, ele foi se manifestar para Israel, mas não mais como Espírito, mas como carne. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Que o cãozinho diz que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 30%. Mas a defunta Maria, 40% eles querem. Então, abençoado, João 1,14 para terminar, 24 minutos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Espírito.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, abençoado, esse nós aqui não é nós, e esse vimos também não é nós. Esse vimos e esse nós são aqueles que viveram naquela geração, na primeira geração da era cristã, naquele século, naquele período de tempo do mundo Aion. Esse era o mundo, não é o mundo de hoje. Entendeu, abençoado? E que isso daqui é só para Israel. Nós aqui estamos fora. Então, eu vou dar continuidade amanhã. Olha, anota aí, nós paramos em João 1,14. E amanhã nós vamos dar continuidade a partir do 15. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem. Vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações posteriores. E dito estas coisas, graça e paz.